aquele crucifixo que a gente usa aqui no colar, a gente tem que entender que é olhar para ele como se fosse uma fotografia, não como um amuleto, né? É como mostrar para o Exatamente. outro irmão e falar: olha quem eu adoro aqui, ó, né? É Cristo, né? Mas não É. usar aquilo ali como ato de proteção, né? Porque quem protege não é aquele objeto, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma semana que está passando. Amanhã reinicia outra semana, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, eternamente gratos a Ti, Pai, pelos livramentos, pelas alegrias, porque tristeza não vou dizer que tenho, Senhor, porque tudo faz parte. O Senhor preparou tudo para nós, Pai, o Senhor tem o melhor para nós. Eu só tenho a agradecer a Ti, Senhor, por tudo que tenho vivido na Tua presença. Obrigado por cada dia, pelo sol que brilha, pela chuva que cai, pelas plantas que nascem, pelo vento que sopra, Senhor, pela saúde que tem nos dado, Pai. Abençoa cada um que participa desse devocional, cada um, Senhor, que ouve a Tua palavra, Senhor, e procura colocar em prática, Senhor. E aqueles, Pai, que por um motivo ou por outro escorrega, Senhor, que o Senhor os perdoe, Pai. Que o Senhor esteja atento a cada um, Pai. E que eles possam reconhecer, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. Devemos estar sempre, Pai, presentes. Devemos nos reconhecer os nossos erros, Pai, e pedir perdão e nos reconciliarmos com os nossos irmãos e contigo também, Senhor. Abençoa, Pai, a minha família, os meus filhos, todos os meus filhos, Pai. Abençoa eles, ó Pai, abençoa meus parentes, meus primos, meus tios. Abençoa, Senhor, meus vizinhos, meus irmãos em Cristo, Pai. Abençoa todos que participam desse devocional, Senhor. E todos aqueles, Senhor, que ouvem a Tua palavra. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Hoje é o 12. Pra gente pode ler, seu Mário. Gênesis capítulo 12, né? Isso. Deus chama Abraão, ele faz promessa. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da Abrão. tua terra e Né, da seu tua Mário? parentela. Oi? Lembrar que o senhor me lembrou ontem que eu estava falando Abraão, mas é Abrão ainda, né? É Abraão, Ainda é Abrão. é Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse:
a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Aqui a minha Bíblia, ela faz uma repartição onde ela fala Abrão desce ao Egito. Mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui a respeito desses 9 versículos. Nós notamos aqui que Abrão, ele não pensa 2 vezes em deixar os seus familiares, em deixar a sua pátria e seguir rumo a um lugar desconhecido. E ele deu atenção e prioridade à voz de Deus. Levou consigo seu sobrinho, né? E todos os seus empregados e os seus bens que havia adquirido ali durante a sua existência naquele local, juntamente com seus familiares. Porque Deus falou: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Deus, ele quer fazer isso com todos nós, amados, com todos nós que temos a coragem de deixar as coisas deste mundo, espiritualmente falando, né, para servir a Deus. Porque o reino de Deus, ele é ao contrário de tudo aquilo que a gente pensa, né? Quando ele fala que é dando que se recebe, dá para você entender o que é. Porque a palavra de Deus fala que muitas vezes a gente conhece pessoas que não tendo nada, possuem tudo. Não é isso? A verdade é essa. A palavra de Deus fala que quando você não tem nada é quando você possui tudo. O interessante é você se abrir para Deus e procurar servi-lo. Desculpa. Aqui tem chovido muito, viu, Fábio? Tá chovendo direto aqui. Tá frio aqui em Ribeirão Pires hoje. Tá 14 graus. Tá muito frio e chovendo. Graças a Deus chovendo, porque a represa estava seca, precisava chover. E eu com essa temperatura eu fico meio resfriado mesmo. Então, amados, o que eu quero dizer aqui é que Abraão não pensou 2 vezes. Ele seguiu os conselhos do Senhor e foi em frente, sem saber o que esperava, sem saber o que podia encontrar. Ele saiu para aventurar, mas a aventura dele era uma aventura que havia uma promessa de engrandecer Abraão, de fazer dele e da família dele uma grande nação. É interessante que Deus ele fala a terra de Canaã, aquela terra ali, já havia um povo ali, já havia pessoas que possuíam aquelas propriedades, e Deus fala que vai dar a descendência, vai dar aquelas terras à descendência de Abraão. Ele fala aqui, ó, entendeu? Ele fala. Onde é que está aqui? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. No versículo 7.
E Deus e Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, né? É, ele fala aparecera, mas eu acho que foi só a voz de Deus que apareceu para Abraão, né? Porque Abraão ainda não viu Deus. Esse livro aqui, é interessante que Deus aparece diversas vezes para Abraão e fala com Abraão. Deus aparece a primeira vez aqui, chamando Abraão para sair da terra dele, aparece aqui dizendo, mostrando a terra que ele vai dar para os descendentes dele, aparece mais adiante quando ele conversa com Deus a respeito do seu sobrinho Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele aparece a Abraão várias vezes. E nós vamos ter a oportunidade aqui de perceber esse relacionamento de Abraão com Deus. Quer comentar alguma coisa? Tamires? Fábio? Eu vou dar uma passada ali no início ali, ó, que fala aqui, ó, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, tua parentela e da casa de teu pai. Isso aqui é um grande desafio, né? Imagina, né? Né, Sim. Abrão tava ali, de repente Deus fala, né, ali no, na zona de conforto dele, né? E aí Deus vem e fala, ó, pega esposos, né, e parte daí, né? Para uma terra que eu nem sei para onde é, né? Ó. Né, vai que eu vou te mostrar, né? É desafiador. Acho que tem até uma história lá que o cara vai e queima as carroças, né, meu? Falou, é pra não voltar, meu. É pra não ter tentação de voltar, meu. Né? E aqui ele parte com a esposa dele e com o primo dele, Ló, né? Não, E sobrinho. aí? É o sobrinho? É o filho do irmão. É o filho do É. tio. É filho do tio, Samara. Acho que é primo, viu? Seu filho é Ló, ó, filho de Arã. Né? Filho de Arã era tio dele. É isso? Não, não. A terra gerou Abrão. Eu tô lendo aqui no 27 no anterior, no 11. São essas gerações de Terá. Né? Terá gerou Abrão, Anor e Arã. Isso. Ló era filho de Arã. Então era sobrinho de Abrão, é isso mesmo. Era sobrinho dele. E aqui eles, né, Deus ainda faz uma promessa, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E foi Ló com ele, né? Tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos, Samara. Ele tinha, hein? Olha a Eu não idade tenho essa dele. idade ainda. Olha a idade dele, hein? Né? Ainda, 75 ainda falta anos. 5 anos para me chegar lá. Lembrar desse número lá na frente, hein? Que a gente vai chegar numa história importante ali. Da esposa dele, que é Esther e tudo mais, né? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Tava falando aqui que esse carvalho aqui, ó, era uma árvore bem grande, onde as pessoas faziam atos pagões. Aqui, ó, carvalho de Moré é uma árvore cuja grande altura a torna preferida como local de adoração. Embora os pagãos adorassem a deuses da fertilidade sob as árvores, sob tais árvores, não, Abraão, que procurava uma cidade celestial, adora apenas o Deus verdadeiro. O nome Moré significa mestre. Este provavelmente era um local pagão para os oráculos do Senhor. Não, oráculos. O Senhor o santificou ao aparecer a Abraão. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra, né? Que eram os pagãos ali, né? Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei uma descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar
ao Senhor que lhe aparecera, passando ali para o monte ao oriente de Bebel, armou a sua tenda, ficando Bebel, não, Betel ao ocidente, né? Então é o oeste, né? O ocidente, e aí ao oriente, né? Que é o leste, né? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Acho que a gente vê Deus- muita obediência, né? De Abrão aqui desde o início, né? É isso. Interessante que Deus fala que vai dar para a semente dele, não é para ele, é para a semente dele. Já estava excluindo ele dessa aí. Uma coisa que eu vi também, seu Mário, é falando que ele será exaltado, né? O nome dele será lembrado. Que, ó, engrandecerei o seu nome, né? Isso está escrito no versículo 2, né? De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Isso aqui era a vontade dos homens que quiseram criar Babel, era ter o nome engrandecido, mas sem lembrar de É, Deus, né? Então Deus vem e justamente fala assim, ah, né? Vou engrandecer o seu nome, porque você foi fiel, né? Que você. e dá para perceber também, pelo que você leu aí, né? Que as pessoas, você vê, as pessoas, porque aquela árvore ali era uma árvore frondosa, era uma árvore, posso dizer assim, avantajada, né? Que dava muitos ramos e fazia sombra, os pássaros se acomodavam, se aninhavam ali. O povo adorava aquela árvore pela frondosa, pela extensão dela, do tamanho dela, por tudo que ela representava, né? Pelo menos A idolatria, né, Samar? idolatria. Um povo pagão, eles se apegam a coisas insignificantes, sabe? Eu vejo, às vezes, as pessoas com um amuleto, uma pedrinha, alguma coisa assim, sabe? Um santinho, crucifixo, as pessoas se apegam a essas coisas como se elas pudessem mudar uma situação ou acrescentar alguma coisa ao ser humano. São pessoas que não conhecem a Deus, né? Não conhecem a palavra de Deus. Por isso é que nós temos que divulgar Deus e contar para eles o que eles estão deixando de adquirir, né? De viver, de conhecer o verdadeiro Deus. Isso aí que você falou muito interessante, porque aquele crucifixo que a gente usa aqui no colar, a gente tem que entender que é olhar para ele como se fosse uma fotografia, não como um amuleto, né? É como mostrar para o Exatamente. outro irmão e falar, olha quem eu adoro aqui, ó, né? É Cristo, né? Mas não É, usar aquilo ali como ato de proteção, né? Porque quem protege não é aquele objeto, né? Quem protege, não, né? Não tá ali, né? o Espírito Santo é que nos dá força, é que nos capacita, é que nos protege, é que nos orienta. É o Deus invisível. Podemos continuar, né? Vamos. Abrão desce ao Egito e havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa e vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã,
para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis que aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Amém? Rapaz, você viu que situação aqui, meu? Abraão, eu falo Abraão porque, sabe, é o velho, né? Mas Abrão aqui, ainda é Abrão. Ele parece que temeu pela sua vida quando chegou ali no Egito e, e ele percebeu, ele viu, ele notou que a mulher dele era uma mulher muito formosa, chamativa, né? Uma mulher muito bonita e que ele temeu pela vida dele devido à beleza da esposa dele. Você vê que situação, né? Foi um momento de vacilo dele, né? Eu acho que nesse momento aí ele esqueceu que quem protege ele é Deus, né? Ele vacilou aí, ele vacilou. Tanto é que ele falou para a mulher dele: olha, você fala que é minha irmã. Quer dizer, ele mentiu. Ele cometeu um erro, né? Sabe Deus por quê? E, e não deu outra. Assim que os egípcios puseram os olhos na esposa de Abrão, começaram a gabá-la, né? A admirá-la e levaram até o conhecimento do faraó. Olha, chegou aqui na nossa cidade, na nossa província, uma mulher muito formosa, mulher de Abrão. Ah, rapaz, o outro lá não pensou duas vezes. Traz ela para mim aí. Falou aqui no meu harém. Rapaz, meu Deus do céu. Que situação que ficou Abraão, hein? Mas só que ele teve vantagem disso aí, viu? Por causa disso, diz que o faraó deu a ele muitos presentes, né? Deu gado. Aqui, ó. Aqui fala, né? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui. 16. 16, né? Aí deu ovelhas e vacas, jumentos e servos, e servas, e jumentas e camelos. Quer dizer, Abraão levou uma certa vantagem aí nessa brincadeira aí, nessa mentira aí, viu? Ele se deu bem aí nessa área aí. Só que eu fico imaginando como é que ficou ele por dentro, hein? Sabendo que a esposa dele já não estava mais ao lado dele e que estava, ele não podia vê-la
como antes, nem tê-la, né? Não foi fácil para ele, não. Só que Deus, na sua misericórdia e bondade, Deus não permitiu que Faraó a tocasse. O Faraó caiu doente, caiu uma praga sobre ele, né, meu? E ele ficou enfermo. Só depois ele foi perceber, né? Ele foi descobrir que ela era a esposa de Abraão. Que situação, né, mano? Eu vejo que a história nos mostra, né? Essas coisas para que a gente possa refletir. E tudo isso aconteceu no passado para que a gente saiba a verdadeira história. Que situação que passou Abraão? Por ter uma mulher formosa, né? E assim acontece com muitas pessoas, viu, Varão? Todo homem que tem uma mulher assim muito bonita, muito atraente, ele tem problema, né? Ele tem problema. E é complicado. Queres falar alguma coisa? Tá com oportunidade. Você, Tamires. Tamires, quer comentar, Tamires? Bom dia, gente, a paz. Eu estou dando Paz. uma pesquisadinha aqui, né? Se os irmãos quiserem até pesquisar. Pesquisa aí, Fábio, que você é até mais rápido aí, né? Ah, isso aí. É até mais rápido aí no chat sobre a terra de que Abraão e Sara morava, né? Porque eu ouvi dizer, né? Eu não lembro se eu olhei aqui na Bíblia, mas era uma terra pagã, Aqui né? fala. E Que Sara, e uma terra Sara, pagã, isso mesmo. eu só não sei onde é que tá, porque eu acabei, né? Ontem eu não participei, É mas eu terra de estava olhando, Canaã mesmo. Desculpa. ah, eu estava olhando aqui e não vi, né? Eu estava aqui dando uma lida no capítulo de ontem e acabei não vendo, né? E Sara, ela não servia ao Deus, o mesmo Deus de Abraão, né? Sarai, no caso. Ela servia, lá com Deus, ela servia a outros deuses, né? E Deus, ele tirou, né? Como você falou, ele tirou a Abraão ali da zona dele de conforto, né? De onde ele se tinha, era confortável para ele, mas Deus queria algo maior com ele, né? Queria coisas grandes. E eu estava meditando aqui, né? E eu estava observando, né? Falando aqui comigo na minha mente que Deus, ele faz uma promessa a cada um de nós. A cada um de nós ele faz uma promessa diferente, né? Mas também tudo depende da nossa obediência. E Abraão, ele foi um homem muito obediente a Deus. Então, com certeza, as coisas que Deus prometeu iriam se cumprir, né? Na vida dele, porque não é fácil a pessoa sair de uma terra que ele já tem tudo, né? Do meio dos parentes, seria muito difícil, né? Eu imagino se Deus me dissesse hoje, sai daqui da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Eu acho que eu não sairia. Eu hoje, no meu estado de hoje, eu não sairia. Eu estou na minha área de conforto. Não ganho muito, mas eu vivo bem. Não vivo ruim, né? Tenho minha alimentação, água e luz e tal, as coisas que eu necessito. Então eu vivo bem. Aí eu vou para um lugar, né? Que eu vou passar dificuldade,
vou passar tantas coisas, posso até morrer Para lá na frente. aventurar? É complicado. É É, complicado, porque aqui, né, teve uma parte aqui que eu li, estava faltando, né, alimento onde eles estavam. Então ele desceu a terra, né, do Egito sim, para ter mais alimento, né? E isso sim, aconteceu aqui na parte, né, aqui no Egito, né? E é muito complicado isso. Por isso que a gente tem que ter obediência. E a obediência de Abrão, para mim, aqui foi muito incrível. Que hoje é difícil. Hoje Deus não acha assim uma obediência dessa, né? Hoje as pessoas podem até dizer, eu vou fazer uma obra missionária, eu vou para a África, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Mas tudo a pessoa tem que ter isso aqui, ó. Ela vai ter que conseguir dinheiro, fins é, financeiros, ela vai ter que conseguir para ela poder chegar naquele lugar. Aqui não, aqui Abraão pegou o que ele tinha, pegou sua mulher, pegou seu gado, pegou seus servos, pegou o que ele tinha e saiu sem saber para onde ele ia. Se lá ele ia ter trabalho, se lá ia ter, como lá eles viviam da terra, né? Se lá ele ia achar frutos lá na frente para ele se alimentar, ele e aquele e o povo dele, querendo ou não, eram algumas pessoas, né? Que ele também não foi sozinho de tudo. Ele foi Sarai, foi Ló, foi alguns servos, né? Algumas pessoas de confiança dele. Então, como é, né? Que ele iria se sustentar e sustentar ali aquele povo. Era uma confiança tremenda que ele tinha em Deus. Porque se ele não tivesse essa confiança, essa fé, ele não iria. Ele não iria. Eu tiro por mim, eu não iria. Só se, né, a pessoa tem que estar mesmo ali, ó, fiel em Deus, acreditar mesmo que é Deus que está falando com ele, que é Deus que vai realizar. Foi algo futuro que aconteceu na vida de Abraão. Abraão teve que passar por muitas coisas para chegar até o seu destino, para chegar até a promessa. Então eu fico maravilhada nessa obediência de Abraão. E nós também, né, temos que absorver essa obediência ao nosso Deus, ver o que Ele quer conosco, ver o que Ele quer fazer. Eu acredito que hoje Deus não pede mais isso para a gente. Tem muitas pessoas ao nosso redor, a gente tem a oportunidade de mudar, sabe? De ambiente, sem precisar sair da cidade, né? Porque todo lugar hoje, se a gente for observar, todo lugar é pagão, né? Se foi por essa questão que Deus tirou, arrancou ele dali, que acredito eu que não foi totalmente sobre essa questão pagã, né? Se a gente for olhar todo lugar é pagão. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, em todas as cidades, tem lugares para adorar todos os deuses, né? Então, a gente só precisa mudar de ambientes próximos para que a gente não venha se corromper, né? Eu não sei se o pensamento de Deus foi que ele poderia se corromper com aquilo, mas a mulher dele, ela era pagã. Depois que ela foi mudando, né? Posso até que precisou disso para Sarai, né? Mudar, parar de adorar o que ela adorava, para poder adorar o Deus de Abraão, né? Ser mais confiante nisso. Então, essa palavra também tem muitos poréns, né? Que a gente tem que absorver sobre essa promessa, né? Que Deus fez a Abraão,
que Ele faz conosco, porque cada um estamos debaixo de uma promessa. Porém, se não tiver a obediência, a promessa ela não se realiza, né? Porque não existe. Deus faz uma promessa e ali a pessoa é rebelde. Como é que ele vai concretizar? Não, não concretiza mesmo. Não tem como, né? Porque tem pessoas até que dizem, eu só vou morrer depois que essa promessa ser realizada. Tá pensando errado, né? Já vai. Deixa eu ir aqui despachar rapidinho. Você falou tudo, Tamires. A obediência é o prato principal. A obediência é tudo que Deus quer de nós. Se nós formos obedientes à palavra dele, certamente nós seremos abençoados. Mas para ser obediente, existe um sacrifício. Tem que haver renúncia para nós sermos obedientes. E para renunciar não é fácil, mas é importante. Renunciar, obedecer, que aí Deus vai nos abençoar. Tem que haver obediência e renúncia. Nós temos que renunciar muitas coisas para obedecer a Deus, para ser abençoado. Você falou tudo aí, Tamires. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, e é isso aí que tem que ser feito. Obedecer. Aqui, Prossiga. aqui tá falando que. Terminou, Tamires? Aqui tá falando que em Ur, na terra da onde Abrão e Sarai nasceram, a família deles ali era uma terra de idólatras, né, de pagãos. Eles acreditavam, inclusive Abrão também era pagão. Ele e a esposa dele, porque eles cresceram e eles acreditando em deuses da lua, deuses do amor, guerra, deus do sol. E quando Deus falou com Abrão, né, para se afastar dali, é, foi quando Abrão, né, percebeu que quem era Deus, né? E junto com a esposa foi fazer essa caminhada, né? Essa pequena caminhada de 2.400 quilômetros. Foi o percurso que eles, eles percorreram logo ali, né? E Isso. agora uma outra coisa que a gente percebe aqui também, é que Abrão, ele ainda era fraco na fé, né? Porque ele não consultou a Deus sobre o temor que ele, sobre o medo que ele teve ali. Ele teve medo do faraó, né? Medo dos egípcios em relação à beleza da esposa dele, mas ele não consultou a Deus. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente vê que todos os heróis da fé, né? Eles pisaram na bola em algum momento, né? Não teve nenhum perfeito, né? E isso tem um propósito, né? O propósito é justamente mostrar que o único que é perfeito é Cristo. Cristo foi o único perfeito, né? É. Todos erraram em algum momento, né? E um outro ponto também para mostrar aqui é que nós não recebemos a bênção de Deus, né? Através daquilo que a gente faz, né? É Deus que faz, né? É Deus que escolheu Abrão, né? E ele foi misericordioso com Abrão, mesmo ele não estando preparado ali, né? E não tendo consultado a Deus, né? Ter se inclinado ao medo, né? Deus continuou cuidando dele, né? Então, por exemplo, aqui, né? Né? Mandou as pragas ali para o faraó ali, e o faraó, né? Percebeu que Sarai era a esposa de Abrão, né? E assim mesmo o faraó ainda não foi cruel, né? Porque o faraó ali poderia ter mandado Abrão embora ou até matado Abrão, né? Com a esposa. Mas ali por temor a Deus, né? O faraó, por temor a Deus, mandou Abrão embora e ainda falou: leva tudo que eu te dei, né? Leva tudo que você já tinha e tudo que eu te dei, né? Não precisa devolver nada, porque o seu Deus é poderoso demais, né? Ele seja misericordioso comigo, né? Mas a gente vê Abrão também, né, sendo tentado aqui, né?
E diz aqui que ele ainda não tinha, ainda não era maduro espiritualmente, né? Por isso que ele ainda, né, acabou errando aqui e mentindo, né? E a mentira a gente sabe, né, quem é o pai da mentira, né? Então a mentira não vem de Deus. Mas essa pisada na bola aqui é justamente também para mostrar que, que bom só tem um, né? Perfeito só Cristo. É isso daí. Também aqui, né, no meu entendimento, Deus fez Faraó entregar, né, é, Sara para ele, para mostrar para ele que muitas vezes não precisava ele fazer isso, né? Não precisava ele mentir, né? Porque o Faraó, ele fez uma pergunta, né? Por que não me disseste que era tua mulher? Abraão, na hora, ele ficou confuso. Se eu te falar que ela é minha mulher, ele vai me matar e vai tomar ela como mulher, né? Mas muitas vezes também a gente mente sem necessidade, sem, né? Eu acho não, no meu entendimento, que Deus usou Faraó aqui, né? Porque eles eram muito rígidos, como você falou. Faraó, ele poderia ter matado ele, pronto, e ficado com ela, né? Mas Deus quebrantou ali, né, o coração de Faraó e fez com que Faraó deixasse ele embora com ela. E Faraó entendeu que o que estava acontecendo com ele foi porque de Sara, de Sarai. Foi porque ele tinha tomado aqui ele tinha, deixa eu ver, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: Ah, por que não? Eu estava tentando entender aqui se o Faraó tinha tomado Sarai como mulher dele, ou ela só trabalhava lá, né, no Não, palácio. e diz que ele tomou a mulher dele, sim. Tomada, aqui estou vendo 19, né? De maneira que a uva era tomado por minha mulher. E agora, pois, eis aqui a tua mulher, também vai, né? Então, foi um grande erro aqui, né? Apesar que o faraó, ele estava... As pragas foi jogado por ele ali, sem ele ter até culpa, né? Porque ele não sabia que era mulher de Abraão. Ele, por ser formosa, não procurou a vida dela, saber da vida dela, nem nada. Foi lá e tomou ela pelo seu olhar, né? Só porque viu que a mulher era bonita, que às vezes a gente vai muito pela aparência e acaba quebrando a cara. A gente não pode ir pela aparência da pessoa. Muitas vezes a pessoa é bonita, né? Eu acho isso mais para os homens, né? A mulher, ela também olha a beleza, mas não tanto, entre aspas, porque se o homem for bonito, ele não tratar ela bem, o que adianta ela estar com uma pessoa assim? Mas o homem, pela beleza da mulher, ele se encanta mais fácil. Então ali foi o erro, né? De Faraó. Ele se encantou. Quando ele se encantou por ela, sem saber a vida dela, sem saber nada direito, né? Só sabia que era mulher ou que era irmã, né? Pegou essa mentira e foi lá e tomou ela como mulher. E aí as pragas veio sobre ele sem ele saber. Isso aí a gente pode trazer para nossa vida de hoje, né? Perfeitamente. Para nossa vida. Porque tudo a gente tem que saber traduzir as palavras para o nosso cotidiano hoje em dia. Que a gente não pode olhar as pessoas pela aparência. E também a gente não pode querer mentir por qualquer coisa.
Porque tem pessoas que muitas vezes eu fico besta, sabe? Que as pessoas mentem sem necessidade, sem motivos de mentir. Uma coisa é você omitir a verdade, né? E outra coisa é você mentir sem necessidade. Aqui não havia necessidade dele mentir. E ele mentiu e acabou o faraó tomando a mulher dele por mulher dele. Foi um erro, né? Grave que não poderia acontecer isso, porque já era mulher de Abrão. E ela foi tomada por outro homem. Ali já teve erro, né? E, além desse erro, Abraão também teve muitos outros erros, né? Que a gente vai saber lá na frente, né? Já vai. Nós somos falhos, né? Mas a gente consegue cada dia ir vencendo, né? É despachar, fica à vontade. Uma coisa que me lembra bastante são essas três palavras, né? Que é coragem, verdade e humildade, né? A gente tem que se posicionar, né? Se posicionar na verdade, né? Ter coragem para lidar com a verdade, né? Porque é a verdade que liberta, né? E ter humildade para caminhar sobre ela, né? Nos livrar de arrogância, de orgulho, né? Porque às vezes a gente passa por situação onde a gente fica aprisionado mesmo na mentira, né? A gente fica aprisionado. E a única forma de nos libertar realmente é encarando de frente, né? É passando pelo deserto, é passando pelo, né? Não é desviando dele, né? Às vezes a gente tem a tendência de fugir dos nossos problemas, né? E para fugir dos nossos problemas a gente inventa uma historinha ou a gente omite, né? Mas a gente sabe que a única forma mesmo de se libertar, né, dessas cadeias é enfrentando com coragem, né, com verdade e com a humildade, né? Humildade de reconhecer os nossos erros, humildade de lidar com as situações, humildade às vezes até de nos posicionarmos como, né, como uma autoridade, como uma referência em um determinado lugar, né? Porque às vezes a gente pode se omitir também, né? Por falsa modéstia, né? Então a gente tem que, né? Outro dia o senhor comentou, né, Samara, de exercer a autoridade espiritual quando você está dentro do templo ali, por exemplo, numa oração, não ficar com medo escondido, não, né? Você faça a sua oração, louve a Deus, né? Exerça a autoridade que Deus coloca em suas mãos, mas nunca se esqueça né, de caminhar com humildade, né? O tempo todo, humildade, coragem e a verdade, né? E a verdade realmente nos liberta, né? Nos liberta. E como a Tamires falou, nós temos tendências de criar mentirinhas, né? Mas tem pessoas que crescem ao longo da vida, tudo ela tem que ter um jeitinho, né? É o jeitinho brasileiro, né? No Brasil a gente tem muito esse negócio do jeitinho brasileiro, né? Eu lembro um amigo uma vez, eu fui ajudar ele no comércio dele e aí ele falou pra mim: Você nunca vai prosperar, você não sabe mentir." Veja bem, né? Olha Você só, não, você não vai prosperar porque você não sabe mentir. Aí não dá para olha só. trabalhar com você. Olha isso, né? Olha, olha, Rosa. Mas sabe o que é, Flávio, o Fábio, Samuel, que eu fico pensando assim, sabe? Nós precisamos ser mais convictos. Convictos do quê? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós nunca estamos só, varão. Nós temos o nosso auxiliar. Nós temos um Deus que tudo pode. Na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da adversidade, nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: não, peraí, Senhor, onde está tu? Eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor está do meu lado, o Senhor está vendo eu passar por isso. Vamos entrar num acordo aqui, conversa com Deus, pede ajuda, confia nele. Porque a verdade é essa. Nós temos um Deus. Nós temos um anjo da guarda que nos protege, ou não temos?
Então, nós precisamos tomar posse desse grande livramento, dessa adversidade que as pessoas têm aí fora. Nós precisamos tomar posse de que nós temos Deus dentro de nós, de que nós temos saída, nós temos um ajudador, alguém que pode nos, sabe, nos dar o livramento, nos mostrar a direção. E a gente se esquece. O homem fica com medo. O caso de Abraão foi isso. Ele se esqueceu de que Deus que era com ele, que Deus que pediu para ele seguir em frente, de que Deus era com ele. Ele se esqueceu. Tudo bem que a mulher dele era bonita, formosa, tal negócio, mas existe também a boniteza interna, viu? Muitas vezes a pessoa não é bonita por fora, mas ela é bonita por dentro. Ela é formosa por dentro, ela é especial. E é essa beleza que nós temos que nos apegar, né? São fatores que nós, como cristãos, estamos aprendendo. Eu, aqui agora conversando com vocês, eu vi, não, mas espera aí, eu tenho Deus, eu tenho o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o advogado dos advogados. Espera, eu vou conversar com ele aqui. Olha o Espírito Santo aqui. Ô Pai, dobra o joelho, ora, fala com ele, conta a sua situação, o seu problema, e ele certamente lhe dará a saída. O que ele quer é ter intimidade com você. O que ele quer é que você tenha intimidade com ele, que você o reconheça. Tá? Porque a gente vai chegar aqui, nós estamos estudando aqui, nós vamos chegar lá em Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 12, 11, e Deus fala os benefícios da obediência que Tamires colocou aí agora. Quais são os benefícios da obediência? Está aqui, ó. Será que se diligentemente obedecer os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então ele diz assim, ó, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporada seródia, para que recolhas o teu grão, e o teu mosto e o teu azeite. Então, se você obedecer a Deus, tudo vai estar nos conforme. Tudo vai estar no tempo certo, no momento certo, na hora certa, e que você precisa. As coisas vão se achegar a você. Pode ter certeza disso. É obediência. É ou não é, Tamires? Amém? Fé e obediência. O mundo, ele acaba nos acostumando à mentira, a mentir, né? Se a gente fala a verdade, a gente vai ter consequências, né? Do mundo. E se a gente mentir, a gente também vai ter consequências. Então, eu prefiro falar a verdade. Eu não minto, que eu vou estar mentindo, porque a gente não é perfeito. Então, todo mundo vai ter um momento que a pessoa vai mentir, não é? Mas, assim, a gente tem que escolher sempre falar a verdade e venham as consequências, né? E teve eu vou falar aqui uma mentira, né? Na casa eu não menti, mas eu sofri as consequências, né? Tem um benefício que a maioria de todos recebe, né? Que é o Bolsa Família. E esse Bolsa Família, ele é muito difícil para receber, aqui, pelo menos aqui na minha cidade. E muitas vezes você tem que mentir para poder receber. E eu recebi esse benefício, né? Aí teve um momento, né, quando eu casei, eu fui atualizar meu Bolsa Família. Aí o pessoal já ia falando, né? Ou se você falar que você é casada, você não vai receber. Se falar que você trabalha, você não vai receber. Se você falar isso, você não vai receber. Aí eu falei, né? Deus, se não for para eu não receber, eu não vou receber. Eu vou falar a verdade. Cheguei lá, falei tudo.
Falei que eu era casada, que eu trabalhava, mas o meu trabalho eu não ganho um salário. Falava tudo certinho, né? Sim. Aí o benefício ele foi cortado. Eu parei de receber o benefício um bom tempo, mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada na minha casa, Amém. né? Era um Glória a dinheiro, Deus. era um dinheiro a mais sim, mas graças a Deus não faltava nada. Aí depois, quando teve a atualização de novo, aí eu já tinha me separado, né, desse casamento, que eu já relatei aos irmãos, e aí eu voltei a receber de novo meu benefício. Ótimo. É isso aí, E filha. precisou, não precisou. E às vezes eu digo assim à minha filha, tem coisas que são pequenas. Por que que a gente tem que mentir? E isso pode, para muitos, vai dizer, isso aí não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. Mas agora eu vou te falar uma coisa pequena. Esses dias aconteceu aqui, né? Minha filha foi na geladeira e eu não gosto que ela coma doce de manhã, né? Tem que tomar café, tudo mais. Aí tinha o leite condensado. Ela pegou o leite condensado e virou na boca o leite condensado. E ela é um pouquinho acima do peso, né? Que é a família do pai dela, todo mundo acima do peso. Então ela tem que se controlar. E ela tomou esse leite condensado. Só que eu da cozinha eu ouvi, né, o barulho. E aí eu falando com ela, você pegou o leite condensado, Gabriele? Não, minha mãe, não. Isso não tem precisão de mentir. Não, minha mãe, não. Você tem certeza que você não pegou o leite condensado, Gabriele, e botou na boca? Não, minha mãe, não, minha mãe. Aí eu peguei a sandália, né? Que nessa hora eu É. não sou dela, não, mas eu peguei a sandália. Fui lá na beira. Não, minha mãe, eu peguei. Tem 13 anos. Eu peguei. Mentiu porque não falou na mesma hora. Isso é uma mentirinha, mas é uma mentira besta. Por que mentir? Fala na hora. Foi. Minha mãe, eu peguei um pouquinho. Eu tomei um É pouquinho. ver- Eu só ia reclamar. Eu só ia orientar. Não faça isso, porque você tem que tomar seu café da manhã, tudo certinho. Eu ia orientar. Então, muitas vezes, a gente acaba mentindo, a gente acaba pecando por coisas pequenas. Sim. E a palavra de Deus diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Não, não. É. Não interessa que a pessoa vai ficar chateado e que não sei o quê. Não precisa inventar história. Tem gente que acha que eu sou um pouco grossa na igreja, porque eu prefiro dizer não, eu não vou poder fazer. E aí a pessoa acaba achando que eu sou um pouquinho grossa. Mas não, mas se a palavra de Deus assim ensina ou não, eu vou ficar enrolando, né? Eu vou ficar mentindo? Eu vou ficar dizendo, não dá para eu fazer, porque disse disso, porque disse disso. Até mentindo. Tem um bocado de coisa em casa para fazer, às vezes não tem nem nada. Não, eu prefiro, eu não vou fazer, porque disse. Eu não vou participar, porque eu não quero participar. Eu não vou fazer isso. É melhor, porque a palavra de Deus diz assim. Será que a pessoa dizer assim, eu não vou porque disse disso? Tá mentindo, porque Deus sabe que é mentira. Não adianta enrolar. Então, muitas vezes a gente acaba se embolando por isso, né? E nessa palavra me fala sobre isso. E tem muitas coisas que a gente não tem precisão disso, né? De mentir. Verdade. Deus faz as coisas tudo certinho. Amém. Tá certo, Camilis. É isso aí. O tempo se foi, né? Eu tô aqui. É, amém. Pode falar, Samuel. Pode falar. É,
Aconteceu comigo uma coisa semana passada que foi engraçado, né? Isso eu devo comentar. Mas ainda que a palavra ela confronta, né? Ela confronta demais a gente, né? É, semana passada eu até comentei com o Somar aí, a gente estava antes do devocional. Eu resolvi trocar o carro da minha casa, né? Da minha família aqui, e comprar um carro novo. E de- eu tinha nas minhas orações ali, tinha né, uma vontade do homem de comprar um determinado carro, e aí, assim, o Espírito Santo começou a me constranger, né? Falou, "Ó, acho que aquilo ali não é, né? Aí eu fui lá e falei, tá bom, então eu vou comprar, né? E fiquei um mês, 2 meses, né? Tenho já maturado essa. E aí, de repente apareceu um outro carro que não era o mesmo, mas era um carro similar. Aí eu fui lá, né, passando na loja, eu fui para comprar um outro carro, chegou lá, os meus olhos, né, um carro me atraiu lá, eu falei, pô, acho que eu gostei desse carro, né? E aí, na hora que eu tava quase fechando o negócio ali, né, eu falei, pô, deixa eu perguntar para Deus, né? E aí eu fui lá na rua ali e tal, né? Orei ali, pai, né? Diz pra mim, né? O que que o senhor acha, né? É pra eu comprar, né? Esse carro não é. E aí eu olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, eu vi uma nuvem. E na nuvem tava assim uma letra. E eu tinha uma letra, um S, né? Eu falei, pô, será, né? Que Deus tá falando comigo, né? Será que é um sim, né? Aí falei, pô, deixa eu olhar essa letra ao contrário, né? Aí eu olhei ao contrário e o S, se você virar ao contrário, continua sendo o S, né? Eu falei, pô, eu acho que é a confirmação, acho que é um sim, né? Bom, então tá bom. Aí fui lá e falei pro vendedor, né? Falei, olha, é, vou fazer o negócio então, né? Vamos em frente, né? Aí disse, bom, comprei o carro. Rapaz, desde então, toda vez que eu entro no carro e eu saio do carro, quando eu ponho a mão na maçaneta, eu tomo um choque, meu. Eu tomo um choque no carro, né? Eu falei, pô, será que eu fiz alguma coisa errada, né? E fiquei orando, meio, teve uns dias, fiquei uns 3 dias sem dormir, né? Perguntando pra Deus, pai, né? Se o Senhor me abençoou, eu fui, né? Ou eu fui desobediente, né? O que que acontece aqui, meu Senhor? É, e até que eu fui exortando, 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 e agora o choque ali, agora ele só dá uma vez por dia só. Não dá toda Tá hora, não. vendo? Mas eu venho orando ali e falo, pai, o senhor quer que eu me livre disso aqui? Me fala pra mim, porque, né, eu não quero ser desobediente, não, eu quero estar perto do senhor, não quero perder, né, a minha comunhão contigo por causa disso, não. Me Ô, revela, pai. Fábio, Fábio, se fosse livrar, manda pra cá, pra Manda Massachusetts. pra aí, né? E só dava em mim o choque. Eu fui na loja e falei, ah, esse carro que você tá dando. Entrou todo mundo dentro do carro. Falei, cara, mas não. Aí eles até viam. A hora que eu coloquei a mão lá, eles viram o choque. Falou, pô, tá dando choque mesmo, mas só tá dando em você. Olha como é, né? É, meu irmão. Meu Deus do céu. E pior que as crianças gostaram do carro ainda. Pai, não gostamos desse carro, pai. Falei, pô, e agora eu vou resolver isso aqui. E vem orando, vem orando. Pai, me ajuda aqui, Senhor. É, ai, ai. Bom, É isso daí, varão. É por a aí. palavra fala tudo, né? Mas eu pedi confirmação. Eu fui lá, pai, me revela. Pô, tava lá o S. Ai, ai, O meu resto do Deus. sim. Ai, Eu ainda até depois eu fiquei pensando, pô, será que aqui eu li um S e era um N, né? Eu falei, não, era um S mesmo. tá certo. Meus queridos, quem ora aí para nós? Agora só segunda-feira, né, gente? Amém. Mas Agradecer a o que Deus me aí. alegrou nisso aqui tudo, Somara, foi que quando a gente lê esse texto aqui, ó, ele fala aqui, né, que, que Deus protegeu, né, Abraão, mesmo em sua fraqueza, né, mostrando que a promessa depende da fidelidade de Deus e não da perfeição de Abraão, né, não da perfeição do homem. Então, Deus, com coração misericordioso dele, né, meu, sempre nos entende, sempre está de braços abertos, né, cara. Então, essa semana mesmo eu vim de joelhos aqui pedindo para Deus, Pai, me perdoa se eu pisei na bola,
né? Ah, Mas não me deixa ficar longe de ti, por favor, né? A gente tem mais necessidade é dele, né? A gente se coloca aos pés verdade. dele a todo momento e, né, reconhecer que grandioso ele é, né? E saber que em todas as coisas, né? Ele sempre está em primeiro lugar, né? Correto. E é por aí. Não importa a circunstância, ele continua sendo Deus. Deus é Deus. Isso é tão bom. É isso aí, Ruth. Ouvi sua voz, Ruth. Hoje você está de folga hoje, Ruth? Ô, seu Mari, perdi a hora por causa que eu tô um pouquinho gripada. E aí eu dormi sem ver que era hora de dormir. Eu fui deitar e falei, 5 minutinhos aqui, daí eu durmo. Aí os 5 minutinhos eu dormi mesmo, sabe? Tão assim ruimzinha que eu tava e não coloquei o alarme. Mas aí Deus me acordou, mas me acordou um pouquinho mais tarde. Aí eu tava com um pouquinho de dor na garganta ainda e dor de cabeça, aí fiquei só ouvindo mesmo. Tá Aí bom, a dor de filho. cabeça é por causa da febre. Então, tomar um remédio daqui a pouquinho, tomar um café, e daí melhora. Muito bem. Como é que você está? Você está em condições de orar aí por nós? Agradecendo a Deus por essa semana maravilhosa, pela a que vai se iniciar. Com certeza, dá. Então, filha, tá Deve com ser por isso que ele me oportunidade. acordou, né? Pra mim orar. Então vamos orar. Ótimo. Meu pedido Hum, para Ruth e para você também é botar aí nas orações de vocês a irmã aqui da igreja que eu falei com vocês, Eliette, né? Ela tá sentindo muita dor, a filha dela, que é minha amiga, né? Falou comigo assim, desesperada, sabe? Porque ainda não receberam o resultado da biópsia. Ela tá com tumor, né, no rosto aqui desse lado, né? Tá bem inchado, chega, tá bem torto o rosto dela. Hoje eu vou lá no hospital ver ela. Aí eu peço que vocês, né, adote ela em orações para que Deus venha fazer o melhor, né, na vida dela. Amém. Deixa eu dar uma notícia para vocês, que eu acho que eu falei para o Fábio, mas vocês não estavam presentes, né? Quando a gente pediu oração pela Tabata, Deus já ouviu a oração e ela já saiu do lugar que ela está em Milão agora. E foi só um susto praticamente, né? Mas foi um susto bem, um choque violento que ela lembrou de Deus, né? Ela pediu oração porque ela estava apavorada, estava praticamente perdida. E, e Deus deu livramento. Deus ouviu nossa oração e ela está agora em Milão e mandou agradecer. Eu creio que quando ela voltar aqui para o Brasil, ela vai nos visitar. Então, eu Glória a agradeço Deus. os irmãos pela oração. Glória a E Deus Deus. deu livramento para ela. E o Nino também, viu? O Nino já teve alta, já tá no, saiu da UTI e tá agora começando fisioterapia, mas já tá sentando, já tá falando, né? Tá agora é retornar aos movimentos direitinho, né? 100% do jeito que ele tava, mas graças a Deus, o Papai do Céu tá abençoando. Amém. Amém. Glória a Deus. Ficamos felizes, né? Que Deus ouviu nossas orações. vamos orar então. Meu Deus e Pai, te agradecemos em primeiro lugar, Senhor, pela vida, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, por mais um dia, Deus, que abrimos nossos olhos e respiramos, e estamos aqui compartilhando um com o outro do seu amor, da sua cura, da sua liberdade, Senhor, da, do seu amor, Jesus. O seu amor é tudo para nós. Te agradecemos, Senhor, já de cara, Senhor Jesus, pelas as respostas que o Senhor já deu a cada um, Senhor, pelas nossas orações. Senhor, a tua palavra diz que um pedindo, o Senhor escuta, mas mais de um
É certo, Senhor, que o Senhor vai nos enviar a resposta, porque ali há concordância, Senhor, e concordamos pedindo. Por isso, Senhor, te agradecemos e continuamos a te pedir, Senhor, pelas respostas que ainda não temos, Senhor. Colocamos, Senhor Jesus, na sua presença agora, a essa senhora amiga a Eliette, Tamires. Senhor. É a amiga da Tamires, Senhor. Senhor, sabemos que ela está sentindo dor porque a própria filha já falou. Sabemos, Senhor, que ela tem essa enfermidade ali no rosto. Mas, Senhor, isso são as informações que nós humanos temos, Senhor. Mas o Senhor tem todas as informações. E o Senhor tem a forma também, Senhor, de curar. Então, Deus, envia, Senhor Jesus, os seus anjos com a cura ou com uma solução, Senhor, como o Senhor quer que seja feito. Senhor, dá a eles o caminho, Deus. Deus, mostra o que o Senhor tem para essa pessoa, Senhor. Senhor, Senhor, esteja clarificando, Senhor Jesus, tudo para que ela possa entender, Senhor, aonde o Senhor quer chegar, Senhor, com essa dor dela, com essa doença, Senhor Jesus, porque nem tudo que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, é para a morte, Senhor, mas é para nos ensinar, Senhor Jesus, algo. Que elas possam aprender o que o Senhor tem para elas e que o Senhor traga, Senhor Jesus, a cura no nome de Jesus, Senhor. É no teu nome que pedimos, Jesus. Por isso, Pai, eu também quero entregar, Senhor Jesus, as nossas vidas, Senhor, de cada um aqui, Senhor, também daqueles que sentimos falta, Senhor Jesus, que costumam estar aqui com nós, Senhor. Entrego, Senhor, todos os que Senhor Jesus, desse devocional agora nas suas mãos, Senhor. Senhor, vai de encontro com cada um. Aquele que não está aqui, Senhor, eu te peço que o Senhor visite e que o Senhor faça ele sentir falta e querer voltar, Senhor. Mas, Senhor, só também traga de volta, Senhor, se realmente essa pessoa tem o desejo de estar aqui e tem algo, Senhor, para nos ensinar. Porque eu creio, Senhor Jesus, que não adianta eu pedir para eles estarem aqui se eles não querem estar. Mas, Deus, se eles querem estar, que o Senhor vá lá e tira todo o impedimento, Pai, deles estarem aqui. Tira o impedimento e os traga, Senhor, para que junto possamos ser mais, para que junto possamos aprender mais de Ti, Senhor. Porque cada dia, Senhor, que eu entro aqui, eu saio mais feliz, Senhor Jesus. Eu tenho mais clarificação do Senhor. Eu sei mais. E eu sei que quanto mais sabemos, mais o Senhor vai cobrar de nós, Pai. Mas, Senhor, que, que, que a maravilha é ouvir de ti, que maravilha é saber mais do Senhor, que maravilha é, Deus, poder compartilhar de ti. Então, Deus, que possamos nos alegrar juntos, possamos ser uma família feliz aqui. Então, Deus, eu te peço que o Senhor venha com o seu precioso sangue, nos cobrir com o teu precioso sangue, nos revestir, Senhor, com a sua armadura, a nós e a nossa família, Senhor. Nos envia, Senhor Jesus, os seus anjos para nos guardar. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor pela nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia que vamos vencer. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas ao nosso redor. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que o Senhor também traz para estar ao nosso lado, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor também esteja cuidando delas, que o Senhor vá ao encontro de todos os necessitados, Senhor, de ti, que tenha pedido por ti, Senhor. Porque, Senhor, aquele que clama a ti, o Senhor ouve. Então, porque a palavra diz que o Senhor não é surdo para não ouvir, Pai. Então, o Senhor ouve. Então, Pai, na hora certa, nos dê vitória, Pai, porque somos seus filhos e estamos pedindo por um pai que é bom, Senhor, que sabe o que nós necessitamos. Então, Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos por essas pessoas maravilhosas, te agradecemos, Senhor, por toda a criação sua, Pai. Eu sou grata, Pai, por toda a sua criação. Eu sou grata, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou grata, Pai, e te peço, Pai, que essa gratidão estenda aos meus irmãos também, Pai. Que sejamos todos gratos, Pai, porque o Senhor um dia
nos deixou nascer e com um propósito, Pai, e que possamos, Senhor, seguir rumo a esse propósito, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria para chegarmos, Senhor, até aquele dia em que o Senhor voltará e nos levará com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.